Hoje no nosso curso de QT nós vamos continuar o nosso programa da agenda, vamos fazer o login, verificar o usuário e a senha digitado. Caso positivo, a gente já vai direcionar para a janela principal do aplicativo. Então, de forma bem resumida, na aula passada nós construímos a janela de login, criamos e anexamos o banco de dados ao nosso projeto. E na aula de hoje nós vamos consultar nesse banco de dados de acordo com o usuário e a senha digitados. Se essas informações estiverem no banco de dados, nós vamos logar e direcionar para a janela principal do nosso aplicativo. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, eu peço que, por favor, você se inscreva em nosso canal. Clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. É claro, ajuda a gente clicando no joinha e seguindo o nosso canal nas nossas redes sociais. Então agora, solta a vinheta e vamos para a prática. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Vamos trabalhar hoje com a abertura da janela principal, caso o log tenha sido efetuado com sucesso. Então nós vamos buscar já no nosso banco de dados, certo? Vamos fazer a verificação, né, do usuário com a senha. Se bater, nós vamos fazer a abertura da nossa janela principal. Então o que a gente precisa fazer, primeira coisa, é abrir, né, fazer a criação do nosso formulário principal. Nós vamos fazer da seguinte maneira, clicando com o botão direito aqui na pasta do nosso projeto, nós vamos clicar em Add New, QT Designer Form Class. Ok? Não é QT Designer Form, é QT Designer Form Class. A gente já sabe fazer isso, ok? E o modelo do nosso formulário, o template que nós vamos escolher vai ser esse aqui, ó, Dialog Without Buttons, ok? Se vocês quiserem escolher outro template, aí vai mudar algumas coisinhas na programação, mas vamos pegar esse modelo aqui, que é uma janela simples aqui, sem nada. Vamos clicar em Next, o nome dele aqui nós vamos mudar para FM Principal. Então, nota aqui que nós criamos FM, vou criar tudo minúsculo, né? Deixa aqui, ó, FM underline Principal. Vamos que ele já renomeou tudo, tá vendo? Ele já ajusta pra gente. Next, Finish. Ele já tem alguns resquícios aqui de classes anteriores. Eu vou clicar em OK para ele fazer a substituição. Sim para todos. OK. Então, ele já criou a nossa janela principal. Tá aqui, ela está aqui no nosso projeto. Bom, a janela principal ela vai ser aberta a partir da janela de login. Então, nós vamos efetuar o login. Se ele estiver correto, ele vai abrir, fazer a abertura, né, a execução dessa janela principal. Então, nós vamos aqui no nosso FM, no nosso janela login.h, e aqui nós temos que fazer o include do nosso formulário principal. Então, FM principal.h. Beleza? Salvando tudo aqui. Joia, que é esse aqui, ó, fmprincipal.h. Por que nós precisamos fazer esse include aqui? Porque nós vamos fazer a abertura do formulário principal a partir do formulário de login, tá bom? Só por isso. Então, agora aqui no nosso formulário de login, eu já tenho o slot. Então, vocês iriam clicar com o botão direito, Go to Slot, Click It, certo? E ele já adiciona aqui para a gente o nosso método para o clique do botão, que ele está chamando aqui de onBTN Login Clickage. Muito bem, aqui nós vamos começar a nossa programação para fazer a abertura do nosso formulário principal. Como é que vai ser todo esse procedimento? Nós vamos ter que verificar no banco de dados, ok? Se o usuário existe, o usuário e a senha batem. Se bater, nós vamos abrir uma nova janela. Se não, eu vou emitir uma mensagem aqui para o usuário que estiver tentando realizar o login. Como nós vamos ter que operar esse banco de dados aqui, olha só como é que nós vamos começar aqui, então, antes da gente chegar no banco de dados. Primeiro eu vou criar duas variáveis do tipo keystring, que eu vou chamar de username, e vai receber lá do formulário principal o conteúdo digitado no campo txt username. Então, vamos pegar aqui o parâmetro text. A mesma coisa eu vou fazer para a senha. Então, vou criar uma variável do tipo senha e vou obter aqui do campo txt senha. Ok.
obtive os valores digitados lá na tela, certo? E agora a gente tem que verificar se o banco de dados está aberto. E a gente faz isso com o método isOpen. Então vamos pegar aqui, ó, banco de dados isOpen, que me retorna true se o banco estiver aberto e false se o banco estiver fechado. Então eu posso perfeitamente usar dentro de um if. Ele está falando que não está declarado aqui o nosso banco de dados, obviamente, porque ele está local aqui no janela log. Então nós vamos recortar ele daqui, ó. Recorta daqui e vamos declarar ele aqui fora, certo? Aqui em cima como global. E para sumir o alerta ali, né? Aquele alerta, nós vamos declarar como static. Beleza? Joia, muito bem. Aqui a gente viu isso aqui no curso de C++, né? Nós falamos sobre orientação a objetos e a gente sabe agora que tudo que for acessar o banco de dados aqui, ele vai acessar exatamente nesse mesmo endereço de memória. Então, verificamos ali se o banco de dados estiver aberto. isOpen retorna true. Então, vai cair aqui. Só que eu quero fazer uma negação. Eu quero emitir uma mensagem caso o banco de dados não esteja aberto. Então, a gente nega ali e vamos usar o QDebug. QDebug para emitir uma mensagem aqui no console que vai ser banco de dados não está aberto, certo? E vamos fechar, né? Se ele não estiver aberto, nós vamos dar um return aqui para ele poder parar a execução desse método aqui. Muito bem, dessa função aqui. Muito bem. Então agora nós precisamos, ele vai chegar nesse ponto aqui somente se o banco de dados estiver aberto. O nosso próximo passo, então, após a verificação da abertura do banco de dados, é criar a nossa query, que vai fazer a nossa consulta, ok? Que vai ser do tipo QSQL Query. Então, QSQL Query, nós vamos chamar de query, ok? Então, no query, nós vamos criar o nosso select que vai fazer a busca no banco de dados. Então, o select mesmo que vai verificar no banco de dados, se o username bate com esse cara aqui e o senha bate com esse cara aqui, certo? Se bater, nós vamos fazer a abertura da nossa janela. Se não, nós vamos simplesmente mandar uma mensagem aqui para o usuário lá na label que tem no nosso formulário de login. Então vamos fazer o nossa query. Para isso, nós temos uma função, um método que é o exec. Se o select obteve retorno, ele retorna true, o exec retorna true. Então fica muito interessante a gente usar dentro de um if. Olha só como é que funciona. Query, exec, e olha o que o exec faz. É uma função que retorna booleano, ok? E precisa da query como string aqui como parâmetro. Se o string, a query retornou o resultado, se o select retornou um resultado, o exec retorna true, senão ele retorna false. Beleza? Então olha que fácil. Como é que vai ser aqui o nosso select? Esse aqui é o select todos from TB colaboradores. Deixa eu ver. TB colaboradores, é isso mesmo, TB underline colaboradores. Então, TB underline colaboradores, quando where username, que é o nome do campo aqui, ó, username e senha são os campos que a gente vai usar. Então, where username for igual ao campo que a gente vai colocar aqui, username. E end, o campo senha, foi igual ao valor que a gente vai colocar aqui. Como isso aqui retorna true, nós vamos colocar isso aqui dentro de um if. Beleza? Retorna true ou false, né? A gente vai colocar dentro de um if. E quais são os campos que nós vamos comparar aqui, os valores que nós vamos comparar? São essas variáveis, ó. Então, pegue o username aqui e concatena nesse local aqui, ó. Ok? Então, fecha essa aspas aqui, mais o valor da variável, mais abre aspas novamente com o restante da string. A mesma coisa para o senha. Aqui, ó. Aspas,
concatena com a string, com a variável, concatena com o restante da string, que é o apóstrofo ali. Muito bem, então verifiquei ali, fiz um select, executei um select, certo? E aqui agora nós vamos fazer o seguinte, quando que eu sei que esse select retornou um resultado possível? Quando o retorno da contagem de resultados dele for maior do que 0. Então, executou um select possível. Não deu erro, ok, então retornou true. Muito bem, agora a gente vai verificar os retornos. Então, int, vamos criar aqui um contador, cont igual a 0, certo? Vamos já iniciar com 0 e vamos dar um next em cada um dos possíveis resultados aqui obtidos com a nossa query. Então, while enquanto query, que é o nosso camarada aqui que está recebendo o select, ponto não, né? Ponto mesmo, ponto next, certo? Então, ele vai para o próximo. Então, enquanto next retornar um próximo, certo? Eu incremento o meu contador. Dessa maneira, eu vou verificar eu vou saber quantos foram os retornos encontrados com essa sentença. Provavelmente vai ser só um. A gente vai ter que fazer um controle aqui ao cadastrar o usuário e a senha para não ter nenhum usuário e senha com os mesmos valores. Tá certo? A gente pode fazer esse controle aqui no ato do cadastro. Por enquanto a gente não está cadastrando, a gente só está consultando, confiando que vai ter só um usuário, um username, certo? Com uma senha e nunca esses dados vão se repetir. Então vamos lá. Caso isso aqui, como que eu verifico que essa consulta retornou um valor possível? Quando o valor de cont for maior do que 0, certo? Se for maior do que 0, significa que ele encontrou um usuário com aquela senha. Se não, se ele continuar sendo 0, significa que ele não encontrou um usuário com aquela senha. Então, vamos lá. Se cont for maior do que 0, significa que ele encontrou. O que eu vou fazer, então? Eu vou abrir a nossa janela, mas antes de abrir, eu tenho que fechar essa que eu tô, que é a do log. Então, eu fecho a janela de log, chamo aqui, ó, FM principal, vou criar um objeto aqui, ó, com o nome F principal, certo? Isso aqui a gente já sabe fazer, nós já fizemos esse procedimento, só que o set modal que nós vamos usar aqui é a novidade, certo? Que, como a gente está usando aqui um dialog, a gente não está usando um main window, certo? Nós podemos usar aqui o set modal como true para definir ele como uma janela base de todo o nosso programa. E se eu tiver uma janela aberta, por exemplo, dentro aqui do nosso programa, ela nunca vai poder ficar atrás aqui do caso do FM principal, já que nós vamos definir ele como modal, tá bom? Então, F principal, nós vamos definir aqui, ó, set modal, e para definir como modal, a gente passa aqui o parâmetro true, ok? Como é um dialog, também ao invés de show, nós vamos chamar o método exec. Muito bem. Vamos ver se isso funciona, pessoal. Compilando, construindo aqui o nosso programa, nós vamos realizar um log. Vamos colocar um valor inexistente aqui por enquanto. Ah, não, peraí. Isso aqui, se ele for feito, né? Se foi executado. E se não tiver sido executado? Então, a gente entra com um else aqui, né? Se não tiver sido encontrado, se o cont continuar sendo 0, certo? Significa que ele não encontrou. Então, nós vamos definir a mensagem lá do label, definir o texto, né? Set text, como e o usuário não encontrado, usuário ou senha não encontrado, log não efetuado, enfim. Vou colocar aqui, ó, log não efetuado. Beleza? Agora sim, hein? Vamos rodar, salvar tudo aqui. Deixa ele acabar de construir. E agora vamos fazer o nosso teste. Primeiro vou colocar um errado. Ó. Teste senha 12222. Login. Então, log não efetuado. Podemos limpar, né? Caso o log não seja efetuado, a gente limpa esses campos aqui.
Vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó. Campo, como é que é? TXT, underline, username. É isso? Não, UI, né? Aqui, ó. UI, TXT, underline, username. Vamos chamar o método clear. A mesma coisa para o senha. UI, TXT, senha, clear. Beleza? Vamos posicionar o cursor lá no TXT username. Então, TXT username, 7 focos. 7 focos. Tá aqui. Beleza. Joinha. Construindo aqui, salvando as alterações. Agora vamos lá. Agora vai estar funcionando legal, né? Vamos ver? Aqui, ó. Teste 000, login não efetuado, limpou os campos e posicionou lá no username. Então, CFB cursos, senha 123. Agora, olha, login efetuado. Então, ele já partiu para a janela aqui do nosso programa, aberto em modo modal. Beleza? Opa, chacoalhei tudo aqui. Peraí, cadê o nosso QT? Aqui é porque eu chacoalhei, né? Ele minimizou tudo aqui. Então tá aqui o nosso programa. Nossa janela de login já funcionando, já pesquisando no banco de dados por um usuário e senha cadastrados. Então é isso aí. Quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal, clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Ajuda a gente clicando no joinha e seguindo nosso conteúdo nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.